Hebreus 12. Vamos ler os versículos 1 e 2. Acharam? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, toda vez que começa um capítulo ou uma parte da Bíblia com essa palavra portanto, a gente deveria voltar atrás para verificar que tanto é esse que Deus falou, que agora ele está dizendo portanto, por causa disso que eu acabei de falar. Ele é uma continuação do capítulo 11, que se chama assim, o capítulo dos heróis da fé. Ali ele fala da fé, desde Abel, de Enoque, que mais? De Abraão, todos aqueles que viveram uma vida de fé, de confiança, de entrega servindo ao Senhor e venceram todos. E aqueles que não venceram aqui na terra, venceram na glória. Portanto, esse portanto se refere a esses homens aqui. Então ele diz, também nós, não somente estes que o capítulo 11, não só esses que o capítulo 11 cita, mas também ele diz assim, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Então eu queria fazer aqui um resumo um resumo quase que perfeito do que significa a vida cristã, a vida do crente, me baseando nesses dois versículos por enquanto apenas, 1 e 2 que acabamos de ler. E a gente vai ver que a vida cristã tem uma meta, a vida cristã tem uma inspiração, a vida cristã tem um desafio, mas também a vida cristã tem um jeito, um exemplo e uma presença. São 6 coisas que eu queria trazer nesta noite, para a gente sair daqui com o coração convicto de quão belo e maravilhoso é esse chamado para seguir a Jesus. O cristão, ele não é um vagabundo rolando por aí, né, que não tem interesse nas coisas, que não anda à toa aí pela rua. Não, o cristão, ele é um viajante que corre pela avenida, pela via principal, pelo caminho principal. E ele não é um turista que toda noite ele roda por aí e volta para casa para o mesmo ponto de partida. Não, o cristão, quando ele volta para casa, ele examina a vida dele, ele precisa ter a convicção que naquele dia ele cresceu um pouco mais como pessoa, como cristão, como filho de Deus. Amém? Ele é um peregrino que está sempre caminhando. Então, essa é a meta. E a meta é Cristo. A meta é a presença de Cristo. A meta é a semelhança com Cristo. Essa é a nossa meta. Esse é o propósito. Nós caminhamos para lá, para esse prêmio da soberana vocação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a caminhada, ela é em torno, caminhada do cristão que eu estou falando, né? É em torno de um ponto central. O centro da vida do cristão é Cristo. Ele sai de cena, ele se põe fora da cena, e agora a toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração é a Cristo. Amém? Então ele tem esse ponto central que a gente, no final do dia, e cada dia a gente pergunta para nós mesmos: eu fiz algum progresso? Eu cresci? Eu desenvolvi? Essa é a nossa meta. O segundo ponto é que nós temos uma inspiração. Nós temos uma nuvem invisível de testemunhas, que é exatamente o que o capítulo 11, depois eu queria que você se empenhasse e
lê-se o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que fala da fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí ele começa a citar os homens e as mulheres de fé, em um duplo sentido, esses que deram testemunha da fé em Cristo, mas é também, agora, as pessoas que testemunham a nossa vida, o nosso comportamento. Então nós temos que olhar para trás e olhar para esses homens da Bíblia, como eles andaram, porque eles são testemunhas. Você olha para eles e diz: eu preciso viver essa fé. E aí as pessoas olham para nós e veem como nós temos andado. É como um corredor das Olimpíadas, mas com perseverança corram a corrida que nos é proposta. É uma corrida que nós temos que correr. Você já viu uma Olimpíada, as pessoas correndo no estádio? Eles veem aquela multidão, e quando aquela multidão começa a aplaudir, o que é que ele faz? Corre mais ainda. Mas a fé não depende dos aplausos do mundo. Amém? A fé faz com que você corra para o alvo dessa vocação em Cristo Jesus, independentemente do mundo estar aprovando ou não. Nós não podemos nos importarmos com o que o mundo acha ao nosso respeito, a menos que nós não estejamos caminhando na direção que nós recebemos do Espírito Santo. Não pense você que você é um crente, que você é uma cristã, que as pessoas não estão olhando para você e muitas vezes falando de você por causa do seu mau testemunho. Então é preciso ser honre ao Senhor. Jesus disse: olha, essa multidão aí me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você lhe fala, ama Jesus, você vai sim se entusiasmar e querer dar um testemunho quanto mais a multidão olha para você. Amém, meus irmãos? Porque quando a gente também olha para aqueles heróis da fé, eles também iluminam, os nossos caminhos, de como eles foram cerrados ao meio, correram queimados, foram perseguidos, foram decapitados, foram presos, chicoteados. Será que a gente está disposto a viver uma fé dessa? Por isso eu digo a você: leia Hebreus 11. Quem aqui já leu Hebreus 11? Leia de novo, medite, fica ali, remoendo durante a semana inteira. Então, meus irmãos, imagine se a gente soubesse que alguém que famoso está ali olhando a gente naquela corrida. Você está ali no estádio, né? Aí você sabe que o presidente dos Estados Unidos está lá no estádio vendo a corrida. O que é que você faz? Poxa, é alguém importante me olhando, eu vou ter que ser o melhor aqui. Agora imagine, se Cristo está olhando para você, o próprio Deus está olhando a sua corrida, quanto você não tem que se empenhar em ser cada vez melhor. Por isso nós devemos correr essa corrida com perseverança, a corrida que lhe é proposta. Para que, se a gente soubesse que tinha alguém importante na plateia, a gente se esforçaria mais? Será? Né? Eu estou aqui pregando. Aí se tivesse um pastor famoso aqui, será que eu me empenharia para fazer melhor? Mas eu preciso fazer melhor sempre, porque o sumo pastor, o nosso querido Jesus, ele está aqui ouvindo a gente. Nós precisamos fazer o melhor para isso. É o louvor, é a oração, é a pregação. Tudo que nós fizermos, temos que fazer da melhor maneira. Então, se você soubesse que tivesse uma equipe de atletas lá, naquela arquibancada, puxa vida, eu vou jogar, eu vou correr, fazer o melhor, porque ali só tem os feras, então eu tenho que ser melhor do que eles, tem que mostrar para eles, pelo menos me esforçar para ser melhor. Amém? Então, se a gente pensasse que Deus está nos olhando, a gente com certeza viveria de outra forma, sabendo que nós estamos não só sendo olhados por esses heróis da fé, sabendo que nós estamos sendo olhados não só pela multidão de testemunhos que há pelo mundo, mas principalmente que Deus está nos olhando. Porque a gente olha para eles e vê quanto eles sofreram, quanto foram perseguidos, quantos morreram na época deles. Aí você vai olhar para eles assim: não, eu não posso parar de lutar, porque se eu paro de lutar, eu estou muito mais longe da fé desses homens de Deus. Nós precisamos ter eles como referência. De um lado, o mundo para honrar a Deus, e do outro lado, a palavra de Deus que está mostrando esses homens como eles honraram a Deus com sua fé. Então nós temos uma nuvem de testemunha que nos inspira a não parar de lutar e se esforçar, sabendo que tem gente olhando. Amém? Amém. A terceira coisa, eu falei da primeira que foi a nossa meta,
Nós temos a inspiração, que são esses homens e a multidão, e agora o desafio, né? Os obstáculos. Quantos de nós não enfrentamos desafios tremendos na nossa caminhada? Os desafios dos heróis do passado. Mas tem mais um desafio que ele fala assim, que são os nossos pecados, né? E por isso ele diz que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então esse é o desafio. O pecado nos assedia. Então nós precisamos lutar contra o pecado também, para que a gente se mantenha na corrida. Então ninguém pode carregar uma carga muito pesada, não pode, né? Por exemplo, se você for subir um monte, uma montanha alta, num caminhão cheio de pedra, é melhor você esvaziar, levar pouca pedra, do que você está carregando uma carga muito alta. Por isso a nossa carga tem que ser mais leve, para que a gente possa ir mais longe. As nossas ambições, as nossas ganâncias, elas se tornam uma carga pesada que nos impedem de correr essa corrida. Por isso ele diz, nos livrando de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, se por um lado tem o pecado, por outro lado agora a gente tem também as cargas que a gente carrega, né? E a gente deve o quê? Deixar para trás os velhos hábitos, muitas coisas que nos dão prazer, e o pecado, né? Tudo isso que nos arrasta para trás e nos joga para baixo. Nós estamos numa corrida, nós temos que estar atentos a isso. O atleta, quando ele vai lutar, não sei se você já viu, no boxe, né? Quem já assistiu MMA? Eu já assisti. Ah, você, né? O que é que ele vai chegar com aquela capa? Ele vai lutar com aquela capa? Não. Ele fica só com o shortinho, né? Só com o calção. Pode tirar tudo. Então, assim somos nós. Temos que tirar os pesos que nos atrapalham a caminhada aqui. Porque o pecado, os nossos hábitos, né? Os prazeres desse mundo, as coisas do mundo, nos arrastam para trás e faz com que a gente não complete a carreira que está proposta. Amém? Precisamos abandonar tudo que nos para. Para isso, a gente precisa da ajuda de Cristo. Precisamos orar. Senhor, tira isso. Nossos hábitos, nossas grosserias, nossa falta de amor, nossa incredulidade, nossa malcriação, qualquer coisa que quer desistir, nossa meninice. Porque menino não consegue correr com gente adulta. Estou falando do aspecto da fé. Uma criança, espiritualmente falando, ela não consegue correr a mesma carreira com alguém que já está maduro na fé. Portanto, precisamos orar e pedir ajuda a Deus. Número 4, os meios. E o meio. E esse jeito qual é? A persistência. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não é uma paciência que senta e aceita tudo, que cruza os braços, baixa a cabeça. Não estou falando dessa paciência, mas é a paciência que domina as coisas, principalmente domina a si próprio. O homem de Deus, ele tem domínio próprio. A mulher de Deus tem domínio próprio. Ele precisa se dominar. Em tudo, o homem e o cristão, ele se domina, por causa do Espírito de Deus. Então não é uma coisa romântica, sabe? Vou passar por cima dos problemas. Não, é enfrentando tudo com paciência, com perseverança, amando, sendo semelhante cada vez mais a Deus. Amém? É ter disposição, não é sem pressa de resolver. Às vezes a nossa pressa de resolver as coisas termina a gente não perseverando, não tem paciência, porque a paciência é fruto do Espírito, certo? Mas também não se acomoda, não se precipita, mas também não demora, pelo contrário, marcha sempre para diante, com firmeza, sem se desviar. Sem se desviar é você não parar para dar ouvidos. Imagina, você está numa corrida aqui, está na maratona. Se você ficar parando, vem cá começar o negócio, todos não passam na sua frente. Você não chega, quando chegar, chega na rabada e não recebe o prêmio. E existe um prêmio. Jesus recebeu um prêmio. Ele se assentou à direita do trono de Deus. Então existe esse jeito, né, de você usar da paciência. Porque as decepções não podem tirar a nossa esperança. Por causa das oposições, de dentro e de fora. Corre até conseguir a vitória,
até o triunfo. Amém? Nós temos um exemplo, que é Jesus. E agora eu vou para a quinta. Eu vou para o exemplo. Todos nós temos um exemplo. E esse exemplo é o próprio Jesus. Então ele suportou tudo. Ele, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Suportou tudo para ganhar esse propósito. Ele abandonou a glória celestial e veio habitar entre nós. Recusou o triunfo da terra, dos homens. Recusou o sucesso, mas foi até a morte na cruz. Abraçou o caminho da cruz. Ele era sensível. Jesus, Isaías fala que ele era homem de dores. Ele sentia dores. A Bíblia diz que ele sabe o que é padecer. Ele conhece as nossas dores, porque para ele conhecer as nossas dores, ele tem que passar pela dor e pelo padecimento. Então, a cruz era mirante, era um castigo dos criminosos. Quem cometia crime hediondo que ia para a cruz. Então, ele aceitou aquilo que a sociedade considerava como um estrume da sociedade, da humanidade. E ele desprezou o mundo, e desprezou até a si mesmo. Ele não se colocou no centro, ele colocou o propósito do Pai, né, no centro, para servir a Deus. Então, se Jesus suportou semelhante coisa, então também nós devemos suportar. Amém? Mas como é que eu vou suportar? Porque as pessoas não gostam de sofrer, as pessoas não gostam de humilhação, as pessoas reagem contra qualquer tipo de ofensa, mas nós somos os justos que vivem pela fé, e somos o povo que anda no Espírito. Ezequiel 36, verso 25: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. O que é isso? A palavra de Deus é que nos lava e nos purifica. Quando você chega aqui, você chega para dar um banho da palavra de Deus, e aí você já sai daqui mais puro. Só que em seguida, no versículo 26, ele diz assim: darei a vocês um coração novo. Deus já deu um coração novo a você? Ou ele não cumpriu essa promessa? Amém? Então você já tem esse coração, coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aí ele diz: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, não tem como eu obedecer. Então ore para que o Espírito de Deus seja derramado na sua vida, para que você suporte tudo como Cristo suportou. Porque o cristão, ele suporta, ele tem o Espírito de Deus. Amém? Amém. Nesses dias, o Espírito de Deus está sendo derramado sobre todos nós. Quantos aqui já receberam esse Espírito? Amém? Então você pode viver esses desafios. Você pode. Em Joel 2, não precisa abrir não, viu? No verso 28, olha o que ele diz aqui, ó. E depois disso, também, lá atrás, coisa de 3.000 anos atrás quase. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então ele já derramou. Ele não vai derramar, ele já derramou. Recebe em nome de Jesus. É uma profecia que já aconteceu. Jesus não vai vir morrer por você de novo, ele já morreu, já ressuscitou. Essas promessas todas já foram cumpridas. Lembra de Atos 2? Quando estavam todos reunidos, o Espírito Santo desceu ali em Pentecostes. Foi ali que foi descido do Espírito Santo. E a igreja começou ali, cheia do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus. Você cria. Tudo que você olha, você cria. É preciso discernir essa palavra. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Deus olhou para a terra e a terra estava sem forma e vazia. E ele fez o quê? Criou. Ele criou. Nós, como semelhança de Deus, nós criamos da seguinte forma: tudo que nós, para onde nós olharmos, para onde nós fixarmos os nossos olhos, ali a gente cria. Por exemplo, eu vi uma história hoje que uma mulher, ela traumatizada, porque homem não presta, todo homem é igual, todo homem é adúltero. Então todo homem com quem ela se relacionava, sabe o que ela fazia? Ela traía ele, porque ela achava que ele ia trair, e quando ele traísse, ela já tinha dado
E aí, o que é que acontecia? Ela estava criando uma história em que aquele homem com quem ela estava ia traí-la. E acontecia que, o que é que acontecia? Acontecia ele trair. Quando ele traía, ela largava e dizia, não disse que foi isso, não sabendo que foi ela que começou a criar a história dela. Porque ela viu nele um traidor e ela criou um traidor. E assim são muitas coisas, meus irmãos. Eu não vou estender aqui, mas eu podia contar várias histórias para vocês. De tudo que a gente olha, a gente cria. Você olha para uma pessoa e aí você diz, aquela pessoa é antipática, daqui a pouco aquela pessoa está te decepcionando. Eu não disse que eu não gostava dessa pessoa. E a igreja, irmãos, aproveita disso. E tem um engano aí de profetização, que é tudo baseado nesse princípio de olhar e falar para criar. Então você diz assim, olha, Deus está falando comigo que isso vai acontecer, aí você toma posse daquilo, certo? Seja bom, seja ruim. Termina que acontece e aí você fica acreditando que foi nas coisas criadas que a pessoa falou ou criou. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Nós temos que estar com os olhos fitos, firmemente em Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, essa imagem de Jesus, ela começa a ser criada em nós. Aí, há outro tipo de engano que as pessoas começam a fazer imagem de escultura. A imagem de Jesus que a gente deve ter é quando a gente lê a palavra de Deus e forma a ideia, a imagem do nascimento de Jesus, da crucificação de Jesus. Você não precisa desenhar para saber quem é, né? Quantos aqui já imaginaram assim o nosso Senhor morrendo naquela cruz, agonizando por mim, por você, e isso fez com que eu disse, realmente, Deus me ama. Então é isso aí você olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, que ele é o autor e consumador da fé, ele não só lhe dá a fé, como ele vai levar essa fé até o final. E aí você olha que ele, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então se ele suportou, você tem o Espírito de Deus, você suporta também. Eles pensem também que aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês também não se enfraqueçam. É para ele que você tem que olhar. Glória a Deus. Então, se ele pôde suportar tanto sofrimento, você também pode, porque você tem esse Espírito de Deus. E por último, a vida cristã tem a recompensa que é a presença, né? A mesma presença de Jesus. Essa que nós temos. Ele é ao mesmo tempo a meta, o propósito, e ele também é o nosso companheiro de caminhada, companheiro de viagem. Não sei se você já fez uma viagem com uma pessoa agradável, você já viajou assim, que viagem ótima, fui com fulano, maravilha, né? A Gabi está dizendo assim, foi comigo que ela viajou. Então, ele é nosso companheiro de viagem, mas ele sai com a gente e chega com a gente, porque ele é o princípio, é o fim, ele é o alfa e é o ômega. Então estamos sempre protegidos com ele, na presença. Aquele que vai, né, que a gente vai encontrar, é o mesmo que nos acompanha no caminho da viagem. Amém. Então, irmãos, a maravilha da vida cristã é que a gente vai partir desta vida arrodeado de santos, amém? Nós somos crentes, estamos na igreja, nós estamos arrodeados de crentes. Então, nem é a tão grande nuvem de testemunha daqueles heróis da fé, nem é a multidão que está nos olhar, mas os próprios santos, nós mesmos, encorajando uns aos outros ao amor e às boas obras, é que vamos partir daqui rodeados, esquecidos de tudo que não seja a glória da meta de Deus, em companhia constante daquele que já fez essa viagem, Jesus, amém? E alcançou a meta, e Ele nos espera para nos dar as boas-vindas quando chegarmos no final. Glória a Deus.